Olá, bem-vindos ao nosso podcast, né? Hoje dedicado à valorização dos direitos humanos, né? E à população carcerária. Eu me chamo Glauco Barbosa, né? Desenvolvo a atividade extensionista de direitos humanos. E hoje nós temos a honra aqui de receber, né, os ilustríssimos doutores, né, que representam a Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB do Distrito Federal, a doutora Adriele Macedo, doutor Felipe Fragoso. Juntamente conosco aqui também se encontra o nosso acadêmico de Direito, né, o nosso amigo Camilo Rezende. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, doutores. Boa noite. E eu, desde já, quero agradecer. Eu sei que a vida dos senhores é corrida, e desde já eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Ok? Então, nesse podcast nós vamos explorar, né, como é a vida da população carcerária, né, no sentido de relevantes situações que vêm acontecendo e vêm ocorrendo, né, Camilo, na população carcerária do Distrito Federal e alguns presídios também do Brasil, né? E eu queria aqui deixar o doutor quiser falar um pouco mais sobre a sua vida pessoal. A gente sabe da importância da comissão de vocês. Então, assim, a gente queria entender um pouco mais, nós como alunos de direito, queríamos entender um pouco mais o que a comissão faz, qual o papel que ela exerce, como é que ela lida com a população carcerária, como é que ela lida com esse tema. Então, assim, nós somos aprendizes aqui, a gente queria que vocês falassem pra gente como é que é essa questão da comissão. Primeiro se apresentem, e aí... Perfeito. Eu não vou me apresentar agora, primeiro porque a gente tem que ser cavalheiro, então vou dar as honras à nossa presidente da comissão, para que ela possa fazer a apresentação e depois eu me apresento. Pessoal, boa noite Camilo, boa noite Glauco, boa noite Fragoso, né? Querendo ou não, é a primeira oportunidade que eu tenho de saudá-los, formalmente, oficialmente, na noite de hoje. Eu sou a Adriele Brenda Macedo Maturino, me apresento com o nome completo, presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários aqui da OAB do Distrito Federal. Passarei a palavra logo em seguida ao doutor Felipe Fragoso para que possa fazer as apresentações e aí sim a gente conseguir dar continuidade nos esclarecimentos da atuação da comissão, por favor. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer a todos pela essa oportunidade, né? Uhum. E não só de estar fazendo podcast, mas de estar contribuindo para todos os acadêmicos e todos que nos ouvem aí. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Fragoso, sou advogado criminalista. Hoje faço parte da Comissão de Assuntos Penitenciários, com o cargo, né, exerço o cargo de secretário-geral, como também eu sou diretor da subseção do Riacho Fundo e do Recanto das Emas, também da OABDF, também no Legal. Cargo de secretário-geral. A nossa comissão, eu vou deixar para a nossa ilustre colega falar um pouquinho da nossa comissão e da nossa atuação. A gente tem isso, né? De jogar a palavra um pro outro e aí vai jogando. É o fala presidente. É o fala presidente. Não, mas assim, gente, a Comissão de Assuntos Penitenciários foi criada recentemente, foi criada em outubro do ano passado. Nós já tivemos ali um histórico anterior, mas que por várias razões, e razões até que não muito bem elucidadas, não foi para frente naquela época, mas agora ela retorna nessa gestão atual da OAB aqui do Distrito Federal como uma comissão que se volta a lutar pelos direitos das pessoas institucionalizadas. É uma expressão que normalmente a gente adota dentro da comissão por entender o cárcere, né, a prisão, como uma verdadeira instituição, não deixa de ser, com as suas várias mazelas, a gente tem conhecimento prático dessas repercussões, né, na vida pessoal de alguém, e também daqueles que são, na verdade, protagonistas do sistema penitenciário, dentre os quais os familiares, que são normalmente os visitantes, os amigos e também a polícia penal, porque são as figuras que cuidam de toda a estrutura e organização interna às unidades prisionais. O que a comissão faz? Atualmente, a gente monitora, a gente assessora todas as ocorrências que chegam até a nós
por meio do e-mail, é um canal oficial que a gente entendeu por bem instituir, para que a gente possa receber todas as ocorrências que digam respeito à violação, né, dos direitos dessas pessoas, tanto as pessoas institucionalizadas como esses outros protagonistas que eu listo aqui na noite de hoje. A partir do momento que a gente recebe essa denúncia, a gente apura de uma forma, digamos que teórica, no momento que a gente vai e oficia a autoridade competente. É importante que nesse primeiro momento a gente já deixe claro um ponto: a OAB ela não é um órgão de execução penal, então não cabe a ela atividades comuns, por exemplo, do Ministério Público, do Distrito Federal, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que é, na verdade, e que tem, na verdade, caráter também fiscalizatório. O que a gente faz? A gente monitora, a gente assessora, a gente oficia as autoridades competentes quando a gente tem notícia de alguma ocorrência que tenha pertinência aos assuntos penitenciários. E quando dada a possibilidade por essas autoridades, a gente faz o acompanhamento pessoal dos diretores. Aí, adentrando um pouquinho na questão da organização da comissão, a gente tem eu, enquanto presidente, o Diego Nunes, enquanto vice-presidente, o Felipe Fragoso, enquanto secretário-geral, e a Rayane Faria, enquanto secretária-geral adjunta. E aí a diretoria é formada por essas 4 pessoas. A comissão tem os seus membros ouvintes, que são acadêmicos de direito, e aqui eu já deixo a brecha, né, para a gente convidar aos acadêmicos, estagiários, aqueles que tenham interesse em participar da comissão e que estejam envolvidos no mundo do direito de alguma forma, e os membros efetivos, que são os advogados com inscrição aqui na OAB do Distrito Federal. Mas, basicamente, nesse primeiro momento, a comissão atua nesse sentido e também na promoção de eventos. Então, agora mesmo a gente teve um evento, Direito à Saída Temporária, contamos com a presença de diversas autoridades desse mundo, do sistema penitenciário, como o juiz da VEP, como a diretora da FUNAP, que é hoje quem talvez dê mais evasão quanto à questão dos trabalhos ofertados à população carcerária. E a gente vai promovendo esses eventos e esses momentos, encontros de reinserção. Basicamente é assim que a gente atua. Deixei algo fora? Não, perfeito. Doutora, nesse caso aí, a doutora deixou bem claro que recebe essa primeira informação. Quem que leva essa informação? São familiares, são outros advogados que tomam conhecimento de alguma situação dentro do presídio? Então, a figura do denunciante, ela é variada. Variada. Às vezes a gente recebe as ocorrências por familiares, às vezes pelas próprias pessoas que estão em cumprimento de pena. Por quê? Porque existem pessoas ali que, na verdade, estão cumprindo pena no regime semiaberto, né? Ou que hoje já estão no regime aberto, ou que, na verdade, já é considerado egresso pelo cumprimento total da pena e que, porventura, vem denunciar essas ocorrências que, infelizmente, acometem o sistema penitenciário não só do Distrito Federal, como de âmbito nacional. Então, a figura do denunciante ela é variada. É quem, de fato, ali ou presencia ou, de fato, toma conhecimento por uma determinada fonte ou via e chega até o e-mail da comissão para que possa detalhar e relatar os fatos que teriam ocorrido. Só para esclarecer, em razão da grande quantidade de denúncias e situações envolvendo pessoas dentro do sistema carcerário aqui do Distrito Federal, a OAB tomou a iniciativa de fazer igual os órgãos públicos, apesar de não ser um órgão público, mas semelhante a um órgão público que tem um canal de denúncias, ou seja, todas aquelas pessoas, ou familiar, ou que estão ali dentro, podem contar com uma instituição de credibilidade e que tem uma força para intervir e falar pelos familiares, ou pelos internos, ou pelos agentes que estão ali em uma situação difícil, que de fato vai fazer alguma atitude, alguma ação para que seja levada à autoridade competente. Como a nossa doutora Adriele bem falou, a gente ainda não tem, como OAB, competência e nem está incluída no rol da lei de execução penal para que possa fiscalizar. Mas é uma briga já da OAB para que seja incluída, né, nesse rol da ALEP, para que possa fazer o poder também fiscalizatório, porque a OAB ela está ali, o advogado, ele é indispensável para que aconteça a justiça, e eu costumo muito dizer, o advogado ele está ali para nem acusar nem defender nesse tipo de processo ou de situação. Ele está ali para acompanhar o procedimento que é descrito na lei. Se o advogado
acompanha e verifica aquilo ali, é como se fosse uma fiscalização, certo? E a OAB, ela faz esse papel, só não está ali no rol que é da LEP. Aí nesse momento atual, a comissão ela notifica os órgãos competentes e aí vocês chegam a solicitar o acompanhamento até o presídio? Como é que vocês fazem? Qual é o procedimento hoje? O passo a passo é o seguinte: a pessoa teve alguma violação ou acredita que teve alguma violação dentro do sistema penitenciário, ela pode entrar no nosso canal de denúncias, que é o denúncias @oabdf.com.br. Vai ser de maneira, ela tem que se identificar ou pode ser de maneira... Então, a gente tem esse canal e aí existe a possibilidade dela se identificar, mas a necessidade que a gente tem é que se formalize essa denúncia. E aí, dentro desse tipo de denúncia, a gente tem alguns critérios para que essa denúncia seja de fato efetivada. Porque se vier uma denúncia bem genérica, ela só vai servir para que a gente faça o cálculo ou identifique como mais uma denúncia que não tem critério nenhum. Tá? Ela vai servir para estatística. A gente tivemos nesse mês 100 denúncias. Essa denúncia que não tiver todos os requisitos vai servir para isso. Porque a denúncia, a gente prioriza muito pela questão do sigilo. A pessoa pode se identificar ali e falar, não quero que meus dados, os meus dados pessoais sejam identificados ou publicizados em outras redes ou em algum momento. Eu quero garantir o meu sigilo da minha denúncia. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o familiar, o interno ali, ele tem medo de uma possível represária, né, futuramente. Que é uma outra situação que a gente também busca trazer e tratar muito. Então, ela vai fazer aquela notificação, mas é muito importante que ela fale assim, como é que a grande maioria das denúncias chegavam antigamente? Estou tendo problema de alimentação dentro do sistema penitenciário. Aí chega a denúncia lá pra gente, bem assim, genérica, né? Não tem problema de não se identificar. Mas a denúncia sendo genérica, a gente vai fazer o quê? No sistema penitenciário tem problema de alimentação. Ponto. A gente vai conseguir identificar alguma coisa? Não. Agora, uma denúncia que a gente instrui, que venha de forma bem fundamentada, a gente vai conseguir dar o direcionamento. Por exemplo, a pessoa vai falar assim, no dia 13 de fevereiro, na visita da tarde, no presídio, no presídio CDP1, no bloco tal, houve a alimentação que estava estragada ou em má condição de consumo. Aí é uma situação que a gente vai conseguir identificar o lote daquela alimentação, quando foi distribuído, quem foi que entregou, e a gente consegue dar um encaminhamento para aquilo ali. Né? Exatamente. Tá? Então, todo mundo que tiver aí, que tiver alguma situação de denúncia, busca trazer nessa informação dessa denúncia, que a gente costuma falar de formalizar a denúncia, a maior riqueza de detalhes. Até aqueles detalhes que você acha que não vai ter importância. Tem importância. Porque a gente consegue identificar e dar, de fato, uma solução para aquilo. Não, e com certeza a gente instrui sempre que com a maior riqueza de detalhes ela consiga colocar ali num corpo de mensagem de e-mail. E a gente dispensa, por exemplo, formalidades, porque tem muitas pessoas que ficam preocupadas se deve ser feito como se uma forma de petição. Eu já tive advogado que perguntou, eu tenho que mandar uma petição? Não, você tem que mandar uma informação que tenha o maior número de detalhes ali pertinentes àquela matéria e relacionados àquela situação, porque, como mesmo o Felipe falou, ou vai para estatística, ou vai para o mapeamento, que é de suma importância a gente ter também um centro documental para a gente ver em quais unidades está ocorrendo maior espécie de reclamação em relação à alimentação, ou à saúde, ou às outras temáticas da vida da pessoa institucionalizada, ou, de fato, ela vai conseguir ter essa procedência. E essa procedência funciona da seguinte forma: a gente normalmente oficia a autoridade competente que tem ali
correspondência, a competência legal para atuar no caso, ou o Ministério Público aqui do Distrito Federal pelo Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional, que é o NUPRI, ou a Vara de Execuções Penais. E quando a gente entende que há pertinência, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que é também quem fica responsável pelas unidades prisionais. Mas na questão de apuração, investigação, a gente sempre tem essa preferência de remessa ao Ministério Público e à Vara de Execuções Penais. E nesse ofício a gente traz algumas sugestões de providências a serem adotadas e também a disponibilidade da comissão em acompanhar a matéria pessoalmente, o que normalmente é realizado por um dos diretores da comissão. E por que um dos diretores da comissão? Porque é uma matéria sensível. A matéria que está relacionada a uma pessoa que está em condição de vulnerabilidade. Então, a gente prefere sempre manter essa questão do sigilo, né, bem pontuado, muito a nossa, digamos assim, relacionado à direção, do que abrir, por exemplo, até mesmo para os membros. A gente não tem essa abertura de informações aos membros por uma questão de segurança, dados sensíveis de identificação. Porque a gente sabe que, querendo ou não, em qualquer contexto comum, não normal, não entendo isso como normalidade, mas em qualquer contexto que a gente vá conseguir, de fato, ali fazer um comparativo, analisar, a gente pode ter, sim, um risco de retaliação. E, assim, como é uma comissão relativamente nova, vocês ainda sentem um pouco de dificuldade para poder ir em loco ao sistema prisional ou não? Já tem uma abertura boa? Olha, hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião com o secretário de Administração Penitenciária. A comissão e a OAB em si tem um contato e um diálogo muito aberto com as instituições, com as autoridades, sempre muito solícitas, sempre muito abertas, e abrem os seus próprios espaços. Hoje a reunião, inclusive, foi na secretaria. E a pauta, uma das pautas que nós discutimos no dia de hoje foi um cronograma de visitas que nós começaremos a realizar de modo formal, a partir de uma autorização proveniente, inclusive, da juíza titular da Vara de Execuções Penais aqui do Distrito Federal, para que a gente possa fazer essas visitas institucionais às unidades. Inclusive, algo que a gente pontuou e que, querendo ou não, é importante dar publicidade a essas informações no seguinte sentido: o cronograma que a gente montar, não necessariamente a gente vai precisar especificar qual unidade vai, porque muitas pessoas indagam, vocês vão marcar a data, e aí o que tiver de errado pode ser pincelado, pode ser colocado nos bastidores, pode ser camuflado, mas não, da própria iniciativa da Secretaria de Administração Penitenciária, eles informaram, olha, não precisa informar qual unidade que vocês vão naquela data. E nós temos variadas unidades hoje no Complexo Penitenciário da Papuda e a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, mais conhecida como Colmeia, gente. É bom vocês se adaptarem com esses termos também. Então, foi uma sugestão deles. Não precisa indicar qual unidade vocês vão, só precisa informar a data. Procedimento de segurança é uma questão relativamente burocrática e formal. Maravilha. Querendo ou não, ali dentro do sistema penitenciário, toda a situação ali demanda segurança. E é a segurança dos agentes, é a segurança dos próprios internos, é a segurança dos internos contra os próprios internos, porque você está ali dentro de um ecossistema, ele funciona igual um reloginho. Se você tira um agente da portaria, quem é que vai receber aquele advogado ou aquela pessoa que está indo ali deixar um material para o interno? Não tem como. Então, ali o sistema ele vai funcionar igual um reloginho. Se você não tiver um ajuste ali dentro, vai sair tudo da ordem e aí a gente torna aquele local inseguro. E aí é inseguro para o advogado, para o interno, para o agente que está ali, para todo mundo. Caos, né? Exatamente. Doutor Fragoso, com relação a essas denúncias que vocês recebem mensalmente, acredito que são de uma grande relevância, né? O que a comissão ela busca garantir com relação ao que diz respeito à saúde lá dentro? Porque nós sabemos que já tivemos casos de presos que sofreram acidente vascular cerebral dentro do sistema prisional, e ele é cuidado por outros presos, né? E recebe comida na boca, troca de fralda, etc. Pessoas que ficam meio em situação de invalidez dentro do presídio, enquanto esperam uma sentença do judiciário. Existe essa questão da saúde, é um pouco delicada, né? Dentro do sistema penitenciário, a gente tem as situações em que o próprio sistema é compatível para cuidar, principalmente aquelas doenças
em que são possíveis de ter o cuidado dentro do sistema penitenciário. É claro que ali dentro do sistema penitenciário a gente não vai ter uma UTI, a gente não vai ter uma sala de operação, mas a gente tem as formalidades para ser cumpridas. Né? Vai ter uma equipe médica lá que vai fazer atendimento, eles marcam demandas de atendimento semanais para blocos. Hoje a gente está em torno de 18 mil, a doutora Adriele pode até falar melhor, com maior precisão, mas a gente está em torno de 18 mil pessoas encarceradas e a gente não tem uma quantidade de médicos suficiente para atender 18 mil num dia só. Então tem que ter um cronograma para fazer esse atendimento. A gente também tem a realidade do Estado do SUS, que todo mundo sabe que tem um déficit aí de funcionários, de atendimento. O mesmo problema vai acontecer dentro do sistema carcerário. Isso aí é óbvio. O que a gente tem de denúncia referente à saúde, a gente trata com extrema urgência, né? A gente não tem casos tão assim como você acabou de colocar. São bem excepcionais essa situação de ter uma pessoa lá. Pela experiência que a gente tem aqui, a VEP, o Ministério Público, todo mundo está envolvido. Quando vê que é uma situação mais grave, todo mundo trabalha na maior urgência para fazer. E aí o procedimento tem duas formas de ser feitas, né? A gente faz a notificação para as unidades competentes e os advogados em si, eles vão trazer ou um médico particular para que entre dentro do sistema, existe essa possibilidade para tratar. E se não houver possibilidade daquela doença ser tratada dentro do sistema penitenciário, uma medida para que ele não fique dentro do sistema penitenciário, seja tratado em casa ou numa unidade particular que faça esse tratamento. É extremamente possível e é previsto na lei. Tá? Então, o nosso tratamento quanto a denúncias de saúde, a gente faz uma análise do grau daquela situação, se de fato é urgente ou não. Porque, por exemplo, chegam situações que é dor de dente. Dor de dente, dependendo da dor de dente, é insuportável. Então, é uma situação de extrema urgência, porque a pessoa vai ficar tendo dor ali todos os dias e, dependendo da quantidade de dor, pode ser até um tipo de tortura. Ah, não, vou deixar aquele interno com dor de dente por 1-2 meses ali, porque ele olhou com a cara feia ou não fez o procedimento ali que deveria fazer. A gente tem todo esse cuidado e o tratamento nesse tipo de denúncia. Tem outras denúncias, não chegou o remédio que eu pedi. É uma coisa que é muito urgente. A gente tem que analisar e fazer o filtro dessas denúncias, até mesmo para que a gente não seja um órgão que está sendo utilizado só para fazer procedimentos em que familiares determinam e falam assim, o meu familiar está com problema lá dentro do sistema penitenciário, vou acionar o AB porque eles vão resolver esse problema aqui. Só que a gente vai fazer uma análise desse problema para ver se de fato é um coletivo que está passando ou é uma pessoa específica. Então vocês nunca vão individualizar a questão? Não, a gente como comissão, a gente não vai atuar em um caso específico, a não ser que seja de maus tratos, de tortura, de saúde, que aí vai ser uma coisa pontual e que seja de saúde muito grave. Agora, as situações que sejam no coletivo, determinado bloco não está tendo atendimento de saúde, não está tendo atendimento odontológico, não está tendo alimentação, aí sim a gente vai atuar. Casos específicos, a comissão pode não atuar, mas ela fica acompanhando aquele procedimento e o advogado ou a defensoria que estiver ali vai estar em contato com a gente para a gente estar fazendo esse acompanhamento. Até para não extrapolar a competência. Exatamente. Dos outros, né? Lembrando que a nossa comissão, as comissões da OABDF, não só a nossa, todas elas, nenhum dos membros ou diretores atuam de forma na advocacia como comissão. Nós somos membros ali, fazemos esse trabalho junto ao AB, para o AB e para os demais que estão envolvidos com cada temática, mas não é trabalho de advocacia, como advogado, que eu vou cuidar do seu direito e tudo mais. Não existe procuração, não existe contrato, não existe honorários advocatícios. Ali é um serviço que a gente faz a título da sociedade. Até porque, como vocês falaram, vocês cuidam de todo o sistema prisional, não só dos institucionalizados, né?
vocês cuidam dos agentes, os advogados também têm prerrogativa para ir até vocês? Tem, e nesse sentido, a OAB, ela, de forma exemplar, faz uma separação, tá? Assuntos penitenciários no geral, procedimentos, alimentação, saúde, visitas, ficam com a Comissão de Assuntos Penitenciários, são temáticas nossas. Violência, maus tratos, tortura, Comissão de Direitos Humanos, que também tem atuação exemplar dentro da OAB-DF. E quanto às prerrogativas do advogado no sistema carcerário, a gente tem a subcomissão do sistema carcerário hoje na OAB. Então, a gente faz essa diferenciação porque, querendo ou não, a gente não trouxe ainda aqui, mas aí eu já pincelo, são 16.200 pessoas presas hoje no sistema penitenciário do Distrito Federal. Basicamente o município, né? Tem municípios que são menores. E o público feminino também. E o público feminino também já tá incluído nesse não montante. Não trabalham com reeducandos internos, Nós chamamos as pessoas institucionalizadas de reeducandos. Também, Os reeducandos, reeducandas, internos, internas, custodiadas. Mas com menores... Ainda não. Menores, digamos assim, nas medidas socioeducativas, na temática socioeducativa, a gente ainda não atua. É um projeto que a comissão, quando foi criada, ela também surgiu com essa demanda, mas que a gente ainda não assumiu por uma questão de a gente precisa se organizar. A comissão é relativamente nova e a gente entende que há passos que a gente tem que conseguir alcançar, né? Determinados objetivos que a gente precisa conseguir alcançar para que a gente possa organizar e entregar, de fato, um serviço para a sociedade. Porque apesar da gente não ter essa questão de honorários, é um serviço voluntário que é humano. São por razões humanitárias também, são por razões de familiaridade com o tema, né? Daquele apreço que a gente tem pelo direito penal, pela vida daquela pessoa que, de alguma forma, está numa situação de vulnerabilidade. E trazendo essa questão da saúde, o que me preocupa muito é porque algumas questões a gente cobra demais sem olhar o background, os bastidores, digamos assim, né? E às vezes a gente demanda certos resultados que são inviáveis até de serem apresentados. Hoje, eu estava até pensando sobre esse assunto, porque é importante a gente ressaltar que, às vezes, a gente pode ter até uma boa disposição, mas, infelizmente, a gente não tem, talvez, ali um quantitativo suficiente de profissionais. Isso eu não digo só em questão da saúde, eu digo também em questão dos policiais penais, por exemplo. Ele traz aí uma recomendação de um policial penal para 5 pessoas institucionalizadas, para 5 reeducandos ou reeducandas. Hoje a gente tem mais ou menos 1 para 16. Então, a gente tem que perceber que, por exemplo, no anuário agora da SEAP, de 2021 para 2022, nós temos ali 37 mil consultas médicas realizadas no período de quase 2 anos. Isso mostra para mim, além de uma insuficiência de atendimentos, porque nós temos uma população de pelo menos 16 mil pessoas institucionalizadas, mostra também que a gente tem um déficit na questão do quantitativo de profissionais que são disponibilizados ou lotados nas unidades para que possam prestar esse atendimento. E assim, a questão da integração com as outras comissões. Por exemplo, com a Comissão de Direitos Humanos. Vocês falaram um pouco mais cedo para a gente que vocês fazem também alguns eventos. Como é que é? Então, uma coisa que a gente preza muito é pela clareza institucional, digamos assim, pela confiança institucional. Agora mesmo, nós fomos procurados por um projeto de telemedicina para que a gente pudesse analisar a viabilidade de ofertar, de dar essa oferta, de apresentar essa oferta, por exemplo, para o governo do Distrito Federal. E, de prontidão, a gente acionou a Comissão de Saúde da OAB aqui do Distrito Federal. Por quê? Por uma questão de competência, também, de né? pasta. Exatamente. E da mesma forma a gente atua com direitos humanos e outras comissões. Vocês quando a gente percebe, tende a separar. E quando a gente percebe que tem essa
digamos assim, conexão, essa relação, aí que a gente vai atrás. Porque, apesar de ser assuntos penitenciários, apesar do projeto ter vindo para ser implantado, por exemplo, no sistema penitenciário, se a gente tem uma comissão que trate sobre a matéria em específico, nós temos que acioná-la. É uma questão de dever institucional, de colaboração, de boa fé, de compartilhar informações. E é assim que a gente consegue, por exemplo, construir um centro documental robusto e que, por óbvio, ainda está em construção. Eu venho aqui batendo na tecla, a comissão de fato é recente. Então, é assim, é com essa relação, é com esse contato, esse diálogo. E nós sempre somos muito abertos ao diálogo e muito abertos aos auxílios que as outras comissões e outras instituições venham eventualmente ofertar. Mas, doutor, Bom, o que eu gosto de falar sobre direitos humanos é até uma fala do nosso presidente, doutor Idamar, que eu também fiz parte como secretário-geral da Comissão de Direitos Humanos, ainda faço parte, na verdade. O que é que acontece? A gente engloba tudo em direitos humanos. Essa Comissão de Assuntos Penitenciários, ela nasceu de dentro da Comissão de Direitos Humanos, porque dentro da Comissão de Direitos Humanos, a gente trabalha com um grupo temáticos, ou seja, a população de rua tem uma galera dos membros ali que vai estar separadas para aquela temática. A outra era assuntos penitenciários dentro de direitos humanos, que cuidava de toda essa parte. Só que a evolução das situações dentro de assuntos penitenciários foi tão grande que a gente viu, agora de direitos humanos vamos separar. Mas não vamos separar e pronto, acabou, agora é só assuntos penitenciários. Não, hoje na UABDF a gente tem 27 comissões interligadas com direitos humanos, porque não tem como sair do direitos humanos. Né? E o direitos humanos vai abarcar tudo, vai abarcar tortura, maus tratos, alimentação, vai abarcar um direito da mulher ali que está sendo violado. Então, tudo que você for falar vai ter uma correlação com direitos humanos. Exatamente. A doutora Adriele, ela falou a questão da comissão. Comissão um pouco recente, mas, doutora, assim, mas quais são os maiores obstáculos assim, que vocês até nesse exato momento enfrentaram? Assim? Honestamente, os problemas estruturais do sistema. Os problemas estruturais no seguinte sentido. Quando a gente destaca certas problemáticas que a gente encontra no nosso dia a dia com o sistema penitenciário, por muitas vezes é mal interpretado no seguinte sentido. É como se a gente estivesse cobrando ou desafiando uma determinada instituição. E não. Nós temos que perceber que muitos dos nossos problemas são oriundos de, por exemplo, uma falta de destinação adequada de verba, ou de uma falta de interesse social na participação quanto à questão dos assuntos penitenciários. Nós temos uma população de 16 mil, só que, por exemplo, nos contratos de alimentação, o valor unitário de um café da manhã aproximadamente chega a ser R$1, R$2. Você não paga R$1, R$2 numa alimentação, num café da manhã. Você não tem como, por exemplo, cumprir com esse preço. E é o Distrito Federal que pega? Não. Ontem a gente estava lutando, né, quanto à questão do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Isso não é um problema que vem diretamente do governo do Distrito Federal, que não disponibiliza verbas. Não é isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer que, como um dos outros mais setores da sociedade, nós também somos colocados, de certa forma, à margem. O SUS não tem os seus problemas, a própria educação pública não tem os seus problemas, o sistema penitenciário também tem. Só que o que a gente tem que entender é que o sistema penitenciário também faz parte da sociedade. E, às vezes, por um certo preconceito, a gente renega isso. A gente coloca a margem, entendeu? Onde, querendo ou não, por óbvio, questões de segurança, mas onde que é localizado, por exemplo, o complexo penitenciário? Não é a margem, não é, esse o costume social, histórico brasileiro que a gente tem. Ali. Os excluídos. Então, quando a gente vai pautar, agora vai ter uma audiência pública para
projetar aí o plano plurianual, né, para os próximos 4 anos. A gente tem que trazer essa matéria. E é o que eu venho dizendo, né? Quando eu encontro com familiares, quando eu encontro com autoridades, outras instituições, eu costumo dizer que a gente levar o conhecimento é nossa maior força, nosso maior instrumento ali, principalmente de poder. Porque é por onde, meio pelo qual a gente vai conseguir reivindicar certos direitos. Certos direitos esses que são negados num ponto de vista nacional. É numa perspectiva nacional. A DPF 347 do Supremo Tribunal Federal não definiu o sistema penitenciário do Distrito Federal como estado de coisas inconstitucional. Foi todo o sistema brasileiro. Então, assim, os nossos maiores desafios na verdade, problemas estruturais que estão ali enraizados numa sociedade punitivista, numa falta de incentivo a às políticas públicas, sobretudo de desencarceramento. A gente pensa mais em construir unidade do que promover ali talvez uma mudança de entendimento quanto à aplicação das medidas cautelares do 319. A gente instiga mais a questão da aplicação da prisão preventiva enquanto regra. A gente inviabiliza certos regimes especiais de cumprimento de pena diante da superlotação, porque a gente tem essa visão de que tem que punir, de que o Estado, o direito penal, ele é punitivista, ele é para prender, ele é para manter a pessoa em cárcere. Só que o Estado, quando ele assume um ônus, uma responsabilidade para cuidar daquela pessoa, porque é a responsabilidade dele cuidar daquela pessoa, da vida daquela pessoa enquanto pessoa institucionalizada, porque apesar de perder o seu direito à liberdade, não perde os seus outros direitos que a gente tem ali, por exemplo, no artigo 5º, artigo 6º da Constituição Federal. O Estado tem que se responsabilizar em entregar, em ofertar aqueles direitos dentro das unidades penitenciárias, ou seja, a saúde, a segurança. Então, às vezes, a gente bate nesses problemas, os desafios da comissão. São desafios que, por exemplo, a SEAP encontra, que o NUPRI encontra, que os familiares encontram, que a própria Vara de Execuções Penais encontra, que o próprio GDF encontra. Porque eu tenho certeza que nenhuma autoridade quer que o Estado promova violações aos direitos de pessoas vulneráveis. Então, assim, Glauco, penso eu que posso ter pincelado os nossos maiores desafios, mas de fato, vem de verdade, e a gente tem que olhar para a raiz do problema, de uma corrente teórica. Vem de uma aplicação da lei, da criação, do processo legislativo da criação da lei penal. É aí que a gente tem que começar a pensar em assuntos penitenciários. Não adianta, não basta a gente só pensar em assuntos penitenciários, enquanto, por exemplo, a execução de pena. Se a gente não for lá atrás e ver o que está acontecendo na audiência de custódia. A gente estava discutindo hoje, por que a audiência de custódia foi implantada? São esses desafios, porque às vezes a gente quer apontar desafios, problemas, dificuldades ali, palpáveis. E vocês a gente chegaram tem a uma conclusão? A conclusão do porquê que foi implantado? Do porquê que foi implantado a audiência de custódia? Felipe. Bom, a gente sabe que, de fato, a audiência de custódia ela veio para fazer um desafogamento da questão do encarceramento, que a real utilização da audiência de custódia é o seguinte, ela se formalizou na questão que a gente tinha um superlotamento e a audiência de custódia ela vem como um filtro para que não tenha uma grande questão de prisões, tá? Ou seja, a audiência de custódia você vai chegar lá e a gente vai identificar, aqui, essa pessoa, a gente não, o magistrado, o juiz, vai identificar, essa situação aqui é grave ao ponto de eu ter que mandar prender ou eu tenho condições de botar essa pessoa para responder em liberdade. De fato, vão ser essas duas situações. Ele vai chegar na audiência de custódia e vai ser preso preventivamente, vai ter uma conversão de um flagrante ali em preventiva, ou ele vai entrar em liberdade. Né? Ele vai responder aquele processo, ele vai ser punido, ele vai responder ali na medida da sua culpabilidade ou não, da forma que for manejado o processo, para ver se de fato ele vai ter que cumprir a pena ou não. Então foi um desafogue das questões. Mas a gente vê que existe uma desvirtualização ou uma situação em que alguns magistrados, não a grande maioria, mas um bom percentual, que fala assim, vamos prender e depois a gente vê o que vai fazer. Né? E a audiência de custódia ela veio para fazer isso, só que
ela não consegue tirar um superlotamento de uma população carcerária. Porque, apesar de alguns magistrados entenderem que tem que ser botar em liberdade, principalmente naqueles casos que são de menor periculosidade, menor complexidade, você vê ali ó, na DPE ali, que é no Parque da Cidade, você vai ver, finalzinho da tarde, vai ter um monte de gente saindo. Por volta de meio-dia, assim, você vai ver um monte de gente saindo. Por quê? São aqueles crimes que não precisam de uma punição tão grande. Para que não faça um ciclo vicioso de botar uma pessoa que está tendo o primeiro contato com a justiça criminal já ser preso e ter contato com outras pessoas que são contumazes, têm o costume de estar ali envolvido com um crime e aprender várias outras técnicas, outras situações e falar assim, agora eu já fui preso, não tenho mais nada que perder, minha ficha já está suja, eu vou fazer crime mesmo. Né? A gente tem que ter outras medidas para que possa, de fato, não tratar só com a punição. Por exemplo, a gente, né, nessa discussão, a gente falou, ó, existe o 319, que são as medidas alternativas à prisão, que dificilmente são cumpridas, são impostas ali. Né? A grande maioria do juiz é preventiva, bateu o requisito. A pena é acima de 4 anos, preventivo. Tanto é que se você for ver hoje, a prisão preventiva é uma prisão cautelar, que deveria ser tratada como exceção, mas que hoje é tratada como a regra. É o quê? Pode perguntar, a maioria da população ali, entre o CDP 1 e 2, todo mundo ali está preso preventivamente. No fim, a audiência de custódia perdeu um pouco do sentido dela. Exatamente, ela não conseguiu coibir muito porque, na minha visão, a gente tinha que ter um trabalho com o magistrado para que ele entenda que nem tudo é a prisão preventiva e manda prender. Tem alguns crimes e algumas situações que a pessoa cometeu o erro, vai ser julgado, mas ela pode ficar ali na residência dela sendo monitorada e não se evadir e cumprir o processo dela ali, para ver se de fato ela vai ser culpada ou não. Não há uma necessidade da gente pegar e falar assim, ó, você cometeu um crime, tá? Você foi preso, agora você já vai cumprir a pena. Até mesmo, né? Exatamente, porque quando a gente trata, eu vi que você já olhou aí para ver o que a gente tem em CDP1 e CDP2, eu já até te perguntar mesmo. Porque ali vai mostrar qual é a nossa população do CDP1 e do 2 que estão presos preventivamente. CDP1, 1.253 pessoas, CDP2, 1.179 pessoas. Então a gente está falando quase de 5.000 pessoas que estão ali presas preventivamente, sem uma decisão transitada e julgada, que já estão cumprindo um regime fechado, porque não sai para lugar nenhum, não tem benefício nenhum. Vocês acompanham essas questões? Então, essas questões, elas fazem pertinência a, por exemplo, as questões de superlotação. Então, como tem essa relação temática, nós acompanhamos no seguinte sentido. Aqui eu estou, inclusive, com o anuário, né, de 2021 e 2022 da SEAP, que tem todos esses dados, e a gente vai promovendo, pouco a pouco, um incentivo à discussão do problema de superlotação, por exemplo, do problema de cadeias políticas de desencarceramento. Nós temos um pedido de providências na Vara de Execuções Penais que basicamente instituiu ali um regime especial para os presos de semiaberto que cumprem determinados requisitos e que podem, em vez de estarem nas penitenciárias, porque eles só vão literalmente, por exemplo, para dormir, porque trabalho e estudo é externo, eles possam ficar com recolhimento domiciliar absoluto e monitoração eletrônica, só sendo permitido ali o trabalho e o estudo nessa ida e vinda até em casa. Então, existe aí também uma política de desencarceramento, mas tem que ser mais incentivada. E é nesse ponto de vista que a gente acompanha. E assim, a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas elas têm que, têm que ser privadas da liberdade em algum momento, certo? E aí, quando a gente fala em reeducação dentro do ambiente prisional, como é que vocês veem essa questão, que é até um direito dos institucionalizados, de educação, de poder um trabalho, alguma coisa assim? Eu vou colocar... projeto de ressocialização, né? Para quando eles saírem... Eu vou colocar um ponto antes de efetivamente responder, porque como a gente está falando de superlotação também, é importante a gente trazer esse link, porque, fazer assim, essa vinculação. Existe algumas...
é porque eu não quero falar desse jeito, mas existe algumas áreas da sociedade que falam que na hora de levar a educação, a escola mesmo ao institucionalizado, eles não conseguem. Nós já vimos assim denúncias de que as aulas são dadas com os presos dentro de uma cela, sendo através separados, de grades, né? através de grades. Não, a gente tem uma situação diferente, não uma realidade diferente. Já vimos, na verdade, já ouvimos e recebemos relatos quanto a essa questão das grades e justificada a posteriori quanto do pedido de esclarecimentos por conta da questão da segurança dos professores, mas dessa não é a realidade hoje do sistema penitenciário. Eu só vou voltar um pouquinho no ponto que eu estava falando, que é a superlotação. Por quê? É importante a gente entender, e antes de eu falar dos projetos que tem de remissão de leitura e educação dentro do sistema penitenciário, entender as mazelas da superlotação. Quando a gente tem uma população de 16 mil para, por exemplo, hoje 9 mil vagas, a gente tem repercussões negativas nos outros direitos. Eu venho falando aqui de que o Estado tem que garantir e ofertar esses direitos dentro da penitenciária, mas às vezes fica completamente inviável quando a gente tem um quantitativo de 6 mil a mais do que as unidades penitenciárias podem suportar. E isso influencia na educação. A gente tem hoje o projeto de remissão por leitura, né, que segue alguns requisitos estabelecidos pela portaria da Vara de Execuções Penais, que fica disponível no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Só que o que ocorre? Chega a todos? Impossível. Impossível. Por quê? Porque, primeiro, a gente está lidando com contexto de superlotação. 16 mil para 9 mil vagas. A gente está lidando com um policial penal de 1 para 16, quando deveria ser 1 para 5. Então, é impossível que esses projetos... Geral, né? É uma dificuldade geral, é um ciclo vicioso, digamos assim. Vira É um efeito dominó. Cadeia, né? Vira uma reação em cadeia, porque um vai afetando o outro. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o projeto de remissão por leitura. A partir de determinados requisitos, são liberados livros para que a pessoa possa efetivamente ler, posteriori fazer um resumo, uma determinada prova e ter aqueles dias remidos, detraídos da sua pena, seja em cumprimento definitivo, seja até do que chamam de cumprimento hoje provisório, quando a pessoa já está em uma situação de prisão preventiva, equiparado ao regime fechado, não sai da unidade penitenciária. Se tiver pena no trânsito julgado, se não tiver, vai ter ali pelo menos um tempo para remir, o tempo ocioso ele diminui, mas infelizmente a gente não tem. A gente recebeu ocorrências um dia desses sobre a questão do quê? Da falta de oferta de livros em uma determinada ala de uma determinada unidade. Então, o que a gente está tentando averiguar? Se aquilo de fato está ocorrendo, porque se estiver ocorrendo, a gente tentar arrumar uma solução. Mas no sistema em si, num todo, nós temos o SENED qualificando, né, que hoje é a escola, né, digamos assim, credenciada, a instituição acadêmica credenciada junto com a Vara de Execuções Penais, junto à Vara de Execuções Penais aqui do DF, que ofertam determinados cursos para que aquelas pessoas venham, de fato, cumprir com a leitura daqueles módulos entregues normalmente em papel e, posteriormente, venham fazer uma avaliação e, se aprovadas, tenham um determinado tempo de pena detraído. Normalmente, por curso de 180 horas, a gente tem ali pela Lei de Execuções Penais, artigo que me foge à mente agora, mas a gente tem mais ou menos 15 dias para um curso de 180 horas, 19 dias para um curso de 230 horas. Mas, além dessa questão do SENED, também tem para aqueles que estão cumprindo, por exemplo, em regime semiaberto, que tem a possibilidade de ter o direito estabelecido para estudo externo, uma ida à faculdade, seja a faculdade de curso de superior, né, seja uma faculdade de especialização. Então, nós temos essa sistemática dentro da unidade prisional, mas aí eu faço a pontuação com uma certa defasagem. Mas é muito bom saber disso, porque a gente ouve muita coisa e, assim, com vocês trazendo isso pra gente, a gente vê que tem uma tentativa do Estado, por mais que tenha tenham todas essas dificuldades, tem uma tentativa do Estado de ressocializar o preso, de levar todos os direitos do institucionalizado, Exatamente. a eles. Acrescentando ao que a Adriele falou, a gente tem o Enseja, a gente tem prova de Enem, a gente tem várias situações. Aqui no DF a gente não presenciou nenhuma estrutura de ensino
dentro do sistema penitenciário com grades. Lá, de fato, é uma sala, como se fosse uma sala de aula normal, só que ela é totalmente monitorada. Tem câmera por todo lado, a questão de segurança dos internos. Câmera de segurança de todos. Né? Do interno e do próprio professor, né? Ali a gente está tratando com pessoas que também passam por um filtro em que pode e que tem o interesse de estar estudando. Aqui, Camila, porque tem muito daqueles internos que não vão ter interesse de estudar. Eles estão ali, já estão inseridos na criminalidade e falam, ó, para mim estudar ou aprender alguma coisa nova não vai fazer diferença. Então eu nem quero participar disso daí. E às vezes uma pessoa dessa, ela vai estar com um lápis pode se tornar uma arma perigosa, e a gente pensa que não, mas o pessoal lá está estudando. Nem sempre todo mundo que está ali está estudando, está esperando uma oportunidade para fazer de uma briga que tem interna ali com algum outro interno que está ali estudando. E querendo ou Tudo não, tem isso que ser faz parte avaliado. da saúde, né? Imagina, todo esse contexto que a gente está aqui delineando para vocês. Por óbvio, o Estado tem, sim, muitas atividades internas, as unidades penitenciárias que voltam para a ressocialização, mas nós temos problemas estruturais. E eu venho batendo nisso porque é importante a gente chamar a atenção. Às vezes, a pessoa está ali naquele determinado contexto e todos os ânimos estão aflorados. Todos. Por quê? Porque não tem uma efetivação, de fato, ali de um resguardo de saúde, por exemplo. Resguardo de saúde mental. Então, sim, a gente tem, infelizmente, pessoas que se voltam, né, para essa questão, mas a gente também tem pessoas que estão ali tentando, de fato, ter uma pelas fotos que a reinserção. doutora Adriele mostrou que é bem... né? Bem tranquilo mesmo, assim. Parece uma sala de aula mesmo. Exatamente. Doutor Adriele, com relação... nós estamos falando aqui a questão da garantia do respeito, né? Fala um pouco sobre a institucionalizada gestante, né? Vamos falar assim. Como é que ela recebe esse atendimento? Ela pode ter uma medida cautelar, ficar em casa, ou ela... amamenta dentro do presídio? Como é que funciona esse assunto? Olha, mais ou menos uns 3 meses após a criação da comissão, nós estivemos na penitenciária feminina, tá? Na penitenciária feminina, na época, havia muitas alas, inclusive, que estavam desativadas, mas alas voltadas para gestante, justamente por conta desse quantitativo menor de mulheres gestantes presas, até porque a gente tem mais ou menos hoje na penitenciária feminina 985 pessoas, tá? Dentre as quais recebem um determinado identificação. Não existe uma superlotação na penitenciária feminina. Talvez a única penitenciária que a gente trabalhe fora de um contexto de superlotação. Mas no tocante às mulheres em si, as gestantes, existe todo um aparato nos limites de uma unidade penitenciária, principalmente no sentido da modificação, digamos assim, da adequação dos alojamentos. Os alojamentos a gente consegue perceber em loco, inclusive, que são alojamentos que carecem de grades, aquela estrutura mais, digamos assim, voltados para o cárcere. Nós temos, na verdade, alojamentos que têm a convivência ali, mais ou menos, de pessoas, 12 pessoas por quarto, 10 a 12 pessoas por quarto. E ali a gente tem um recinto com um espaço relativamente maior do que uma cela comum. E a gente tem ali um dormitório, digamos assim, com 12 alojamentos, com 12 quartos inseridos naquele mesmo ambiente. Então, você consegue perceber que para um trabalho, digamos assim, da saúde da mulher gestante, ele tem mais viabilidade. Tá? Por quê? Porque oferece medidas mais humanizadas. Então, não torna sendo insalubre nesse sentido. Aí nós vamos ter que levar em consideração o sistema como um todo, a questão da insalubridade. Mas nos limites da unidade penitenciária, nos limites, nas possibilidades do sistema penitenciário, nós podemos falar sim que é adequado. Lembra quando a gente esteve lá e a gente conseguiu constatar que havia um modo de lidar distinto. Por óbvio, são pessoas com vulnerabilidade acentuada. Então, assim, a questão, por exemplo, hoje a gente tem um grande incentivo às doações de itens de creche, porque a penitenciária feminina tem uma creche. E aí, quando você vai lá no site da SEAP, itens permitidos, é permitido a doação para essa creche,
que se volta para o cuidado da criança que tem uma mãe ali em estado de custódia. Então, quanto à questão da mulher gestante, da mulher com os filhos menores, temos recomendações outras, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, temos uma jurisprudência que segue essa linha do desencarceramento, principalmente quando há comprovação de menores, de pessoas menores ali de 12 anos, né, em estado de com uma mãe ou com, enfim, uma família que esteja em estado de custódia. Mas, dentro da unidade penitenciária, hoje a gente tem esse acolhimento, a gente tem esse tratamento que, de certa forma, é diferenciado, mas seguindo sempre o princípio da isonomia. A gente tem esse tratamento desigual para quem apresenta condições desiguais. Então, a gestante, estando nesse grupo de vulnerabilidade, recebe esse acolhimento. Só a título de exemplo, se você for ver uma cela comum, ela vai ser de 2 por 3, uns 6 metros quadrados aí, mais ou menos, aproximadamente, em que vai ter as camas, normalmente elas são de concreto, com um colchão em cima, e normalmente são beliches. Então vai ter umas 6, 7 pessoas ali, e é o boi que chama, né? Que é a questão do vaso sanitário que fica ali. Não é um vaso sanitário igual a gente conhece, mas é aquele que é inserido no chão. Então vai ficar só o buraco ali para fazer as necessidades, tomar banho, e é tudo ali. Essa é uma cela comum. A cela em que as gestantes ficam já é outra situação. Tem um banheiro diferenciado, separado, tem os alojamentos e os quartos separados. O alojamento é como se você imaginasse uma construção em forma de T. Tem uma área de convívio, que vamos botar mais ou menos do tamanho dessa sala aqui, de 3 por 3. Ela vai ficar aqui, que dá acesso a todas as internas que estão ali gestantes. E a gente tem um corredor, assim, em que tem 4 alojamentos de um lado, 4 alojamentos do outro lado. Dentro desses alojamentos é que elas vão, de fato, dormir e ficar ali. Então, já é uma situação e uma visão, uma condição totalmente diferente. Até mesmo porque tem uma pessoa, né? Além de ser uma pessoa mulher, a gente vai ter um menor de idade ali, uma criança que não tem nada a ver com a questão, o ato que a mãe cometeu. E aí a gente tem esse período. Salvo engano, eles ficam lá 6 meses, né? 6 meses. 6 meses de amamentação, e depois eles vão ter que ser retirados da mãe, felizmente. Quando a mãe não consegue, de fato, uma questão de uma liberdade provisória aí para que continue o cuidado do seu filho, a amamentação em si. Né? Esse cuidado que existe. Mas geralmente lá as mulheres que estão lá, elas não têm os crimes não são muito graves, né? A questão da população carcerária feminina é justamente totalmente diferente da masculina. A grande maioria ali, ela está indo ou ela foi presa por tentar ajudar o companheiro, ou levando droga, ou fazendo alguma situação em outro crime em que o companheiro a utilizou para fazer aquele crime. Por exemplo, é muito comum falar, eu estou aqui dentro, traz alguma coisa ilícita para mim. Essa é a grande maioria. Ou a gente está ali numa abordagem, eu estou com a arma, não, coloca na sua bolsa, porque dificilmente você vai revistado, ou pega essa situação ilícita aqui e fica com ela, porque eles vão vir me vistoriar, fazer os atos contra mim, não contra você, que é mulher. Então, a grande maioria é assim, né? Foge disso. Não foge não, até porque a gente tem aí uma diferença gritante entre a população identificada como masculina e a feminina, né? São mais ou menos 15 mil da população masculina para 1.000 da população feminina. Maravilha, pessoal. Queria desde já agradecer a doutora Adriele Macedo, nosso grande Felipe Fragoso, doutor, secretário-geral de Assuntos Penitenciários da OAB, doutora presidente, né, de Assuntos Penitenciários da OAB. Eu acredito que nós conseguimos alcançar nosso objetivo, né, Camilo? Com certeza. Esclarecendo alguns assuntos penitenciários, que é muito importante, né, para levar o público, né, a comunidade, a sociedade em geral, que eles têm, de certa forma, o desconhecimento, né, a falta de conhecimento, como funciona o tratamento da grande maioria
né, dos institucionalizados. Mas desde já a gente deixa também o nosso convite, Glauco, Camilo, e a todos também, né? Estudantes do direito, operadores do direito, advogados, professores. A comissão está de portas abertas. A gente tem a Secretaria-Geral das Comissões, que recebe esse primeiro contato, mas lá no site institucional da OABDF tem todos os e-mails, todos os contatos telefônicos para que vocês possam entrar em contato conosco, eventualmente vir a enviar um pedido de interesse, de integrar a comissão. E aí, depois de uma análise da diretoria, a gente consegue fazer essa aprovação e também, né, ter um pouquinho dessa participação de vocês. Exatamente. Gente, foi um prazer, foi muito elucidativo para a gente. Gostamos muito de conhecer a comissão de vocês. E aí a gente quer que vocês dêem a último aviso de vocês, o que vocês pretendem para o futuro da comissão. Como vocês falam, a comissão é relativamente nova. Aí pode ir pra gente... Fala, presidente. Deixa com você, não. Presidente, bom, yeah. Olha, o que a gente mais tem priorizado é o diálogo com as instituições. É importante a gente sempre manter essa clareza. Tem algumas palavras que eu sempre vou acabar repetindo, porque são os meus ideais. São os ideais que eu trago para a comissão enquanto presidente. A gente não incentiva a denúncia, mas a gente incentiva que o relato fiel seja, sim, levado às autoridades competentes para que a gente possa, de fato, ali apurar, averiguar. Porque incentivar a denúncia, às vezes a gente está incentivando que uma pessoa, porventura, venha faltar com a verdade. Mas não, a gente incentiva que as pessoas não se calem. A gente incentiva que as pessoas procurem as autoridades competentes para poder relatar ocorrências, violações dos seus próprios direitos e a gente possa, de certa forma, ajudar. Porque a gente está aqui para fazer esse serviço, para a gente auxiliar, amparar, não para atuar juridicamente nos seus diversos processos, mas sim ser um braço da sociedade civil, até porque a OAB é, né, uma representante da sociedade civil. Então, o nosso e-mail institucional é assuntospenitenciarios@oabdf.com. De qualquer sorte, vocês encontram todos os contatos disponibilizados no site. E eu acho que por hoje é isso, né? É isso. E foi bem fácil o contato com vocês. Vocês foram super solistas. A gente agradece bastante, imensamente. Perfeito. Nós que agradecemos, né? Com toda certeza. Obrigado, pessoal.